A gente não está particularmente otimista com o Brasil. Então, olhando a nossa carteira, a gente está levemente comprado em inflação, a gente está tomado em emergentes, tá? México, leste europeu, a gente, enfim, a nossa visão um pouco para a periferia é uma visão de atividade econômica mais forte no mundo, que vai favorecer mais fortemente os países que estão mais ligados à cadeia de comércio, isso olhando mais para o médio prazo. No curto prazo tem esse risco de desaceleração, então a gente está um pouquinho preso aí entre um pouquinho de inflação e um pouquinho de desaceleração, né? E o Brasil não é diferente, o Brasil está preso nessa discussão de desaceleração global com inflação interna. Eu tenho sido, enfim, assim, um pouco mais vocal até do que a média do mercado há bastante tempo, né? Assim, eu sempre critiquei um pouco a falta de objetivo na política econômica do governo atual. Então, para atingir os objetivos, você precisaria lá atrás, falando lá de trás, né? A gente fala assim, pô, eu acho importante formar uma base que consiga passar as coisas no Congresso. Eu acho que assim que você fazer um plano transformador, como as pessoas chegaram a achar que esse governo ia fazer, precisa você ter uma coordenação política decente, e a coordenação política sempre foi horrorosa. No ano passado aconteceu uma coisa até que poderia ser positiva, que foi a construção de uma base no Congresso, né, com a união, principalmente do PP, mas também de outros partidos, com o governo. E quando chegou em novembro, né, que a gente teve, enfim, um questionamento mais forte do mercado sobre a trajetória fiscal, eu acho que a gente tinha eventualmente os instrumentos para começar a fazer uma política econômica melhor, começar a atacar o problema fiscal mais de médio prazo, seja através de corte de gastos, seja através de uma combinação de corte de gastos com mais receitas. E não foi o que aconteceu, né? A gente ficou falando de navegação de cabotagem, a gente ficou falando, enfim, assim, enrolando, numa situação muito parecida com o que aconteceu quando o Nelson Barbosa estava na Fazenda, que a gente tinha um problema em frente e simplesmente não vinha medida nenhuma. E a gente continua fazendo a mesma coisa, né? A gente passou quase um ano com o governo tendo base, com uma coordenação no Congresso horrorosa, com medidas que não só não ajudam, como atrapalham, enfim, sem estratégia nenhuma. Toda a discussão que acontece é uma discussão pior na parte fiscal. Então o filme ele é muito ruim. A gente teve uma melhora bastante grande dos níveis de endividamento em relação ao PIB em função de um crescimento muito forte do PIB nominal, e de fato deu um alívio. É bem importante falar que o Brasil não está muito pior do que vários países lá fora. Tá? Então o Brasil teve muito mais gasto em relação ao PIB do que outros países para a pandemia, mas os níveis e a deterioração fiscal do Brasil não estão numa velocidade que transforma o Brasil num pária externo. O problema fiscal brasileiro ele é um problema relativamente pequeno. Provavelmente uns 2% do PIB, mais ou menos, eu acho. Já levariam a gente... Assim, é muito raro um país quebrar ou um país ter um problema grave por causa de 2% do PIB. Mas essa leniência, essa falta de objetivo, essa falta de um plano que leve a uma trajetória crível de aumento do superávit primário, eu acho que o teto, ele infelizmente não é suficiente, porque ele é frágil, porque a gente tem eleição ano que vem, tá? Então, assim, a gente não sabe necessariamente qual vai ser, até mesmo durante o governo do Paulo Guedes, assim, volta e meia você ouve falar sobre estratagemas de colocar para fora do teto, então ele é frágil por definição. Então eu acho que a gente está partindo para um momento onde a gente precisaria de uma combinação de algum mecanismo de coordenação, que no caso é o teto, mas também um resultado fiscal de curto prazo que desse uma cara de estabilização para a dívida, né? Isso não está acontecendo, a gente está perdendo essas oportunidades e o juro real está subindo, o que está fazendo com que o tamanho desse ajuste fiscal tenha que ser maior e maior e maior. Então a gente já chegou num ponto bem negativo, onde a partir de agora piores adicionais elas provavelmente vão levar à necessidade de superávites maiores, né? O governo não acordou para isso, tá? Então a gente não tem nenhum tipo de ação para mitigar esse risco. Então, você perguntar assim, a gente está com risco
de entrar num processo autoalimentado? Claro que tá, de piora, onde você aumenta o custo da dívida e o aumento do custo da dívida piora a trajetória fiscal, né? Acho que tem. Na hora que você entra nesse ciclo, a única resposta que você pode ter foi o que o Fernando Henrique fez, né, depois de 99, que é aumentar o primário, tá? Por quê? Porque depois de 10 anos, assim, acho que o governo Temer, corretamente, ele fez um plano de estabilização de dívida de longo prazo. Até porque o governo Temer, ele fez um ajuste parafiscal gigantesco nas estatais e nos programas de subsídio. Então, assim, na verdade, o ajuste fiscal do governo Temer foi gigantesco. Não foi pequeno, não. Tá? Então, assim, embora você não veja claramente nas estatísticas, a grande parte daquela estabilidade fiscal era, na verdade, reconhecimento de dívidas e problemas que foram feitos anteriormente. Então, assim, parece que você ficou parado lá embaixo, mas não é verdade. Está fazendo um ajuste gigantesco. E agora não, né? Agora a gente teria a possibilidade de fazer algum tipo de ajuste e não está fazendo. Tá? Então, enfim, a saída para esse problema, assim, é você acreditar que se as coisas piorarem, você vai ter uma resposta do governo na direção correta. Uhum. E não é crível isso. Então, eu acho que a gente, de fato, entra num processo mais perigoso, que, somado à eleição, dificulta muito ter visão positiva de médio prazo consistente. Então, não é que eu não vou ficar otimista se eu achar que vai ficar bom, mas assim, será que eu consigo ter uma posição enorme comprada no Brasil? Se eu ficar otimista com o mundo, não é melhor eu dar uma diversificada? Tá? Dá para ter uma confiança de que... E mais, assim, mesmo que... Vamos supor que nada disso que eu tivesse falado fosse verdade, tá? Eu acho que se a gente tivesse feito um processo de coordenação e ajuste fiscal um pouco mais forte, se a gente tivesse com superávit primário nesse momento, ou tivesse com uma perspectiva... Se a gente lá atrás tivesse construído uma perspectiva de superávit primário, tomasse o choque do Covid, ou seja, se a gente tivesse construído uma reputação assim, mais significativa para enfrentar esses choques, você hoje em dia provavelmente demoraria mais para entrar nessa discussão ruim que a gente está entrando, que é a discussão... Então, a discussão de dominância fiscal, eu não gosto da palavra dominância fiscal porque é um negócio tipo 0 ou 1, entendeu? E nunca é 0 ou 1. Então, você chegar numa situação de dominância fiscal é muito improvável. Sim, totalmente. E provavelmente nunca é 100%. E a dominância fiscal, ela é relativamente fácil de quebrar, entendeu? Se você quebra a dominância fiscal fazendo um ajustezinho enquanto você sobe os juros, tentando transformar essas altas em relativamente neutras. E você potencializa o efeito da política monetária. Então, não existe, na minha opinião, um quadro de é dominância fiscal, não é dominância fiscal. Sempre depende de quais são os passos que o governo está tomando, tá? A dominância fiscal, só para dar, talvez quem não pegou aí acho que a última vez que a gente ouviu, pelo menos que eu ouvi sobre dominância fiscal no Brasil, foi final de 15 para começo de 16, aquele pré-impeachment, né, quando as coisas estavam desandando. Mas basicamente é quando o governo tem que combater eu não sei o que vem primeiro. Você tem que combater a inflação subindo os juros. Mas a alta dos juros... Mas só que a alta dos juros piora tanto a trajetória de dívida que o dólar sobe mais ainda e causa mais inflação. Você tem que ficar subindo os juros. Isso, assim, mas isso que eu acho que o conceito ele não é bacana, porque isso aí, obviamente, é dependente da sua política fiscal instantânea, né? Do que você está fazendo na margem para melhorar e, de modo geral, não é 0 ou 1, né? Então, eu acho que a gente, nesse quadro, por exemplo, se você falar que Dilma estava num quadro avançado, digamos assim, a gente está, digamos assim, sei lá, talvez num comecinho de discussão muito tênue, que, de novo, assim, você vai misturar de novo com a questão eleitoral sobre como vão ser os planos do próximo governo. Então, só para ver se eu entendi a sua visão aí de Brasil, porque você usou algumas palavras como o nosso problema fiscal é relativamente pequeno. Isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, você falou, o governo não teve estratégia ali para fazer um ajuste fiscal. Então, o motivo para não estar otimista... Porque se por um lado o problema ser relativamente pequeno seria um motivo para estar otimista, mas o fato dele ainda ser relativamente pequeno é justificativa para não ficar otimista, porque o Brasil ainda pode piorar? O problema, assim, que sendo relativamente pequeno, assim,
tendo que fazer um ajuste moderado para deixar os mercados muito animados, assim, esse governo não tem capacidade de enxergar isso e fazer, entendeu? Não tem capacidade de construir essa ponte. E agora eu acho que é tarde demais, porque as pessoas vão se ligar na próxima eleição. Né? Eu acho que, obviamente, o governo pode piorar muito as coisas ainda, né? Se fazer medidas extremamente populistas, né? Se você já está num quadro que é pequeno, se você quer transformar esse problema que eu considero, entre aspas, pequeno, num problema grande, e o problema não está ficando tão pequeno assim, porque os juros reais estão subindo e você está começando a se colocar numa armadilha, tá? Então, assim, a gente está precisando, nesse momento que os juros reais estão subindo, e eu acho que tem uma discussão de juros de equilíbrio mais alto, você está precisando, na verdade, do contrário. Você está precisando de um choque fiscal positivo, tá? Que não vai ser feito, né? Ninguém vai fazer. Você está num momento agora de inflação alta, a popularidade do presidente está caindo forte. Daí você vai dar um choque em cima disso, assim. Acho que é muito pouco provável. Assim, em novembro do ano passado, eu acho que você ainda tinha um espaço para discutir algumas reformas mais de longo prazo, que não tivessem impacto de curto prazo, certo? Para fazer um ajuste razoável e comprar um pouco dessa credibilidade. Acho que teriam sido extremamente bem recebidas. A outra coisa é que o mundo está com juro muito, muito baixo, né? Juro real negativo lá fora, certo? Então, eu acho que qualquer tipo de sinalização, até num governo novo, de um plano que faça minimamente sentido, venha da receita ou da despesa, você vai encontrar um mundo com uma necessidade enorme de ter yield. Tá? Então, acho que o mundo ele vai ter vontade de acreditar, né? Então, assim, é isso que eu estou dizendo, assim, que é difícil também você falar assim, olha só, certamente o Brasil vai pro buraco. É difícil falar assim, o problema é pequeno, eu acho que o mundo é receptivo. Se tiver um plano decente, uma capacidade de executar boa, eu acho que não é difícil contar a história, ainda mais porque, olhando para o mundo todo, tem uma série de países que não estão muito melhores que a gente, né? A média não é tão boa assim em termos de policy. Então, assim, eu acho que é plenamente factível uma boa equipe mudar radicalmente essa história para uma história positiva.